Estamos aqui para mais um vídeo sobre a imagem corporal. Esse será o último da série e nós vamos abordar o tema distorção da imagem corporal. Essa distorção, essa percepção inadequada, se refere especificamente ao componente dimensional da imagem corporal. Ou seja, o indivíduo tem dificuldades de perceber de forma adequada as dimensões de seu corpo. E isso pode caminhar para uma superestimação, quando ele percebe seu corpo maior do que o que é na realidade, ou uma subestimação, quando ele percebe o corpo menor. Eu vou dar aqui alguns exemplos de situações que podem causar essa distorção da percepção da dimensão corporal. Alguns estudos têm demonstrado que quadros de depressão podem levar a uma superestimação da percepção do tamanho do corpo. Isso não significa que todos os quadros de depressão trarão esse sintoma, mas é conhecido já na literatura que é uma relação positiva entre a depressão e a superestimação do tamanho corporal. A idade também é um outro fator. À medida que envelhecemos, há uma tendência natural da redução da estatura. Essa redução ela é funcional, é fisiológica, ela tem a ver com o envelhecimento natural, só que em alguns casos o indivíduo se subestima, acha que sua estatura está muito menor do que o que de fato é. Podemos citar também a situação relacionada ao ciclo menstrual. Determinado período do ciclo menstrual das mulheres, há uma retenção de líquido que faz com que o volume corporal aumente um pouco. Em alguns casos, essa sensação de aumento pode ser exacerbada, pode ser ampliada e trazer uma sensação de superestimação do tamanho corporal. E isso é uma distorção. Quando não corresponde à realidade, é uma distorção da imagem corporal. E aí você pode estar se perguntando, a distorção da imagem corporal, a distorção da percepção da dimensão do corpo, o que pode causar? Pode causar uma inadequação com os espaços ao nosso redor. Por exemplo, um indivíduo que se superestima, que acha que tem um tamanho corporal muito maior do que tem de fato, ele pode escolher uma cadeira ou um espaço muito maior para se sentar, por exemplo, do que o que ele de fato necessita. Ou, se ele se subestima, se percebe o corpo menor do que o que de fato é, ele pode achar que pode caber nessa cadeira e não caber, e passar por alguma situação vexatória. Uma outra situação tem a ver com a passagem por obstáculos. Por exemplo, ao passar por uma porta. Se uma pessoa superestima o tamanho corporal, ela pode achar que precisa girar o corpo para passar por aquele espaço, ou entre duas pessoas, ou entre uma cadeira e uma mesa, e de fato não haveria necessidade. Ou o contrário, se ele subestima o seu tamanho, ele poderia achar que cabe aquele espaço dele passar de frente, e pode não caber e esbarrar, e bater em alguém ou derrubar alguma coisa. Então, essas são situações motoras em que a distorção da percepção da dimensão corporal ela é prejudicada porque a informação que o cérebro recebe não é adequada para que ele faça todo um ajuste motor para aquela situação. Quando o indivíduo, então, tem uma distorção da imagem corporal, também pode trazer uma situação patológica, pode trazer uma doença. É comum nos transtornos alimentares que um dos seus sintomas seja a distorção da imagem corporal. O perceber-se com um tamanho diferente do que o próprio corpo tem pode acarretar comportamentos alimentares distorcidos que são prejudiciais à saúde. Como, por exemplo, temos aqui uma moça preocupada com o seu peso. E ela pode ficar se pesando o tempo inteiro, pode ficar muito preocupada com essa situação, ela pode achar que está muito maior do que o que de fato está e ter uma série de comportamentos que não são saudáveis. Por exemplo, na anorexia nervosa, que pode ser em mulheres e homens, a percepção de um corpo superestimada pode levar a uma restrição alimentar severa e trazer uma perda de peso muito grande, incompatível com a saúde do corpo.
Uma outra situação, que é a bulimia nervosa, em que o indivíduo se alimenta com grandes quantidades de comida, mas logo se arrepende e tem um comportamento purgativo, por exemplo, induzindo vômito, que não é benéfica para o corpo, muito pelo contrário, ela causa transtornos para o corpo e está relacionado a um comportamento alimentar doentio, que pode ter como causa uma distorção da imagem corporal. Não necessariamente esse é o sintoma principal. Ele pode ser um dos sintomas associados a um comportamento alimentar inadequado. Uma frase com a qual eu quero encerrar a nossa série, que está num dos artigos da Eliane Blesman, minha xará, diz o seguinte: independente de um ideal, vivemos um corpo. O corpo é a condição carnal que nos dá acesso ao mundo. Espero que nós tenhamos um bom relacionamento com o nosso corpo, que a nossa imagem corporal seja adequada, que estejamos satisfeitos e que, caso isso não seja uma realidade, que a nossa busca pela satisfação ela seja saudável. Se você gostou dessa série, se você ficou com alguma dúvida, que tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Se você é pesquisador, se você é estudante que quer fazer uma pós-graduação e trabalhar o seu mestrado, doutorado, ou até o pós-doutorado dentro da linha de pesquisa relacionada à imagem corporal, fale conosco. Acompanhe nas nossas redes sociais, que teremos mais informações para você. Muito obrigada por assistir essa série e até a próxima. Tem a ver com o passar do tempo, com a idade. Pudim! E